Numa outra oportunidade, nós falamos sobre o karma. É óbvio que nós não exploramos todos os aspectos que envolvem o karma. 10 minutos são insuficientes para abordar uma temática tão complexa como é a do karma, que envolve a reencarnação. Mas nós mostramos que existem uma variação muito grande. Falamos, lembro-me, das atenuantes, em nome da misericórdia de Deus. Hoje é importante que a gente saiba que existem vários tipos de karma. O programado, como nos ensina a doutrina espírita, que são aquelas obrigações que a gente traz da espiritualidade. Nós não viemos para a Terra de forma precipitada, sem um planejamento. Imaginem vocês o custo para a espiritualidade, a formação de um corpo, quanto isso envolve. Daí a necessidade de uma programação prévia. Nós temos que definir o sexo que vamos ter, se vamos casar, com quem vamos casar, a profissão que queremos, o país que vamos nascer, qual estado, que casa nós vamos morar, que tipo de recurso nós vamos ter, que a espiritualidade vai nos prodigalizar. E assim vai, os aspectos mais importantes da nossa vida. Isso é o karma programado. E quando eu falo karma, é importante que a gente entenda que não existe só o karma negativo, como a maioria frisa, insiste. Existe o karma positivo também, porque é a lei da meritocracia, é a lei da reciprocidade. Karma é isso, ação produzindo reação. E uma ação boa produz uma reação boa, assim como uma ação má produz uma reação má. Daí, porque então, quando nós temos merecimento, o karma pode nos ser extremamente leve. Existe o karma circunstancial, que, a rigor, ele não é programado. Nós é que geramos os problemas, como também podemos produzir soluções na presente vida, através das influências negativas que a gente receba, ou das influências positivas que a gente deixa permear em nossa personalidade. Os vícios ou as virtudes que, em determinadas circunstâncias, a gente adquire. Não foi programado, mas como o karma é dinâmico, nós podemos modificá-lo para mais ou para menos, para a luz ou para a treva, para o bem ou para o mal. E existiria ainda aquele capítulo muito interessante que Chico Xavier denominou de o karma da imprudência. O que vem a ser isso? E eu estava ao lado dele quando, certa vez, já lá se vão aí algumas dezenas de anos, uma senhora do interior de Minas, chorosa, dizia para Chico que o karma dela era muito pesado, porque o filho morrera afogado, quando ela tinha tantas esperanças naquele filho. O Chico sempre muito atencioso, muito carinhoso, profundamente delicado, um verdadeiro pai de bondade. Virou-se para ele e disse: minha irmã, não há karma na situação do seu filho. O que aconteceu foi uma imprudência. Se você quiser chamar isso de karma, tudo bem. É o karma da imprudência. Mas ele não veio programado para morrer dessa maneira. Por quê? Porque, segundo o benfeitor Emmanuel, aqui ao meu lado, diz, ele veio, contrariamente, programado para uma vida plena. Para formar-se numa universidade, lhe seriam dadas as condições, como ele já vinha obtendo, para ter uma boa profissão, para unir-se a uma companheira, ter filhos, enfim, praticar o bem em favor dele próprio. Só que ele, usando muito mal o livre-arbítrio, naquele domingo fatídico, naquela manhã, ele bebeu muito, ele se alcoolizou de uma maneira irresponsável. E você sabe, minha irmã, que nesses instantes as trevas, os nossos inimigos espirituais entram. Eles brincam, eles bailam com as nossas cabeças. E o que então o inimigo seu fez, propôs a ele a ideia de mergulhar no rio próximo, onde eles estavam ali festejando. E ele, sem pensar duas vezes, sem entrar no rio antes, verificar se tinha algum impedimento, algum empecilho, alguma coisa de ruim, ele não fez, ele simplesmente correu e pulou e bateu a cabeça numa pedra. Ele morreu em função da sua imprudência. Isso não estava programado. Os espíritos não vão impedir a gente dos atos danosos que a gente comete, como também não impedem, muito pelo contrário, até estimulam os atos bons que a gente queira cometer. É claro que em situações especiais, os benfeitores podem impedir
determinados males que venham da nossa vontade. Mas isso é preciso que haja muito merecimento. E, lamentavelmente, nesse capítulo, o seu filho não tinha esse merecimento. Por isso que ele foi deixado sozinho para usar a própria vontade, para usar o seu livre-arbítrio em favor dele próprio. Aí, então, nós vemos que existe o karma programado, existe o karma circunstancial e isso que nós chamamos de karma da imprudência. Não tinha programação nenhuma e a pessoa vai e desfaz a própria vida com uma atitude irresponsável desse tipo. Nós sabemos que o karma, ele não é feito a esmo, de qualquer forma. Não, ele também, como já o dissemos, sofre uma programação. Se a pessoa cometeu erros graves, isoladamente, ela vai responder por isso. Existe o karma individual. Se o erro foi de ordem familiar, vão responder no grupamento familiar. Se não foi familiar, mas foi um conjunto de pessoas, o karma vai ser obtido através da ação grupal. Mas existe o karma também nacional, existe o karma internacional. Exemplo, no individual, se a pessoa matou com a mão, ele certamente vai voltar para perder a mão, a não ser que haja aí uma ingerência da bondade de Deus em função do trabalho, do amor que ele pratica em favor do próximo. Pode ter atenuado. Se ele tinha que perder o braço, perder a mão, ele pode perder um dedo, mas ele não vai ficar sem o restante para poder continuar trabalhando. Assim também o karma familiar. Se um grupamento familiar comete os mesmos erros, os mesmos crimes, esse grupamento familiar volta para enfrentar as consequências desses atos desatinados, como o karma grupal. Ou seja, não é um indivíduo isoladamente, não é uma família, mas são pessoas que se associam, como a gente vê aqui na Terra. Não precisamos ir muito longe para entender como é que as quadrilhas se formam, como é que os bandos criminosos se formam, como é que as máfias se formam por identificação no crime. E vão renascer muito próximos uns dos outros para, em determinado momento, responder pelos seus desatinos. Assim como existe também o karma nacional. Em certa época, como sou muito amigo do Edivaldo, sempre convivi com ele há mais de 40 anos, trocamos correspondência, conversávamos assim amistosamente e falávamos do Brasil e tocamos no assunto da Guerra do Paraguai, porque eu conheço a história e sei que o Brasil precisava se defender e para isso declarou guerra ao Paraguai. Só que o Brasil não precisava ter cometido os absurdos que cometeu. O exército brasileiro não precisava ter dizimado metade dos homens paraguaios. Isso revelou uma crueldade muito grande. Por quê? Porque após ter vencido, podia ter ajudado a reorganizar o Estado paraguaio, podia ter cobrado tudo o que precisava cobrar para indenizar os prejuízos de guerra, tudo bem, isso todas as nações fazem, mas não para cometer as violências que o Brasil cometeu. O exército brasileiro simplesmente devastou o Paraguai. Edivaldo ouvia atenciosamente e me disse, você sabe, Carlinhos, que esse karma nacional o Brasil já pagou. E eu disse, é mesmo, Edivaldo, que interessante. E como foi? Ele disse, simplesmente com a construção da usina de Itaipu. Eu fiquei impressionado. Simplesmente por quê? Porque a usina de Itaipu foi construída integralmente com dinheiro brasileiro. E metade da renda do lucro da usina foi dado para o Paraguai. Ou seja, olha que coisa impressionante, como age a justiça perfeita de Deus. Com Itaipu, devolveu aquilo que dizimou no passado. Portanto, o Brasil resgatou. E ficaria o karma internacional. Para exemplificar, vamos trazer de volta à nossa mente, à nossa lembrança, a tsunami de 26 de dezembro de 2004. Lembram-se? Aquela tsunami pavorosa que começou lá na Ásia distante e se estendeu pelos mares afora, invadindo os oceanos, chegou até o leste da África. Cerca de 300 mil pessoas morreram. Aí nós perguntamos, quem são essas pessoas que morreram? Aquelas que se valeram das guerras para arrebentar represas, para matar populações inteiras afogadas. Portanto, a justiça de Deus reuniu esses oficiais, os subalternos, os soldados, todos que tinham a consciência pesada pelos crimes cometidos em guerras anteriores e com essa tsunami devastadora, eles resgataram o grande mal
ou os grandes males que haviam praticado. Prezado amigo telespectador, estamos de volta com o quadro No Entorno da Mediunidade. Eu retomo alguns assuntos que já tratei lá um ano atrás, em 2013, porque tem muitos companheiros telespectadores que estão chegando agora e esses assuntos são interessantes de a gente rever e reposicionar o conteúdo. É sempre sobre a mediunidade. No programa passado, nós estávamos comentando sobre uma forma de mediunidade que era relevante, que era a intuição, que muitas vezes passa desapercebida por todos nós, né? Então, a intuição é uma das formas mais expressivas, porque todo mundo, de uma certa forma, tem, né? Há quem diga, não há, digamos assim, quem diga que nunca teve alguma intuição no seu caminho. Se ele pensar bem, ele vai ver que alguma forma para induzi-lo a fazer uma coisa certa ou mesmo para induzi-lo a fazer uma coisa errada, dependendo da sintonia que ele se encontrava. O que não é comum é a gente ficar atento, a prestar atenção aos sinais que vêm da espiritualidade. Então, embora a intuição seja uma forma de mediunidade, nós vamos conversar aqui um pouco antes sobre algumas características da mediunidade de modo geral, de que o nosso Allan Kardec tratou quando lançou a sua obra, O Livro dos Médiuns. Foi Allan Kardec o primeiro que estudou, classificou e criou um método para tratar das questões da mediunidade. Então, ele sistematizou e criou um processo de entendimento mais fácil, para que as pessoas estudem, entendam e possam, talvez até compreender o que acontece consigo, né? Só para relembrar, para muitas pessoas, quem foi Allan Kardec? Allan Kardec é um nome, né, que é adotado pelo culto professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, um francês, né, autor de várias obras no campo da educação básica e secundária, eram para os liceus da França, né? Foi educado pelo Pestalozzi, na Suíça, em Yverdon, até os seus 17, 18 anos. Aos 18 já publicou um livro sobre uma metodologia de aritmética, ele foi autor de obras de gramática, ele traduziu obras para o alemão, ele conhecia bem esse assunto. Então ele foi um indivíduo bem conhecido nesse campo. E quando ele se adentrou às questões do movimento da espiritualidade, já com seus 50 anos, começou a entender, e aí dali que ele trabalhou, codificou a doutrina espírita, para não confundir esse indivíduo que era conhecido, né, ele adotou, por sugestão de um espírito, acho que o Zéfiro, né, dizendo que ele, lá no passado, uma reencarnação com o druida, seu nome era Allan Kardec. Então ele adotou esse nome. Então nós falamos do professor Hippolyte Denisard Rivail, daqui para frente sempre com Allan Kardec. Allan Kardec tinha uma mente privilegiada e muito racional. A formação dele, acadêmica, facilitou isso, que possibilitou fazer a codificação da doutrina de uma forma profunda, mas também com muita clareza e simplicidade. É interessante pensar, por exemplo, sobre o postulado de Kardec para a fé raciocinada. Para muitos, fé é simplesmente fé. Acredita-se, pronto, e acabou-se. Mas para Kardec, a fé tem que ser firme e segura. Para ser firme e segura, para o indivíduo ter essa convicção, necessita o uso da razão. Então, acredita-se porque há um sentido compreensível para a crença. Então, deixa de se acreditar para estar convicto. Então, é muito mais forte esse sentimento. É assim que Kardec trata a obra. Então, embora a doutrina espírita seja uma revelação do mundo espiritual, está codificada não apenas como mais uma crença esotérica, ela tem um fundamento bem estruturado do ponto de vista metodológico, né? Kardec estudou todo o conteúdo para poder elaborar a obra usando a razão, né, para facilitar o processo e o seu conhecimento de método. O tema da mediunidade é tratado dentro da obra de espírito da mesma forma, né? Então, quando Kardec começa a tratar do assunto da mediunidade, ele podia vir aqui contar uma história muito grande sobre o assunto, falar dos fenômenos que aconteceram e misturar tudo, né? E aí você fica lendo, que nem aqueles romances que não tem pé nem cabeça, né? Tem 300 autores, ou personagens, não autores, me desculpem, e você não sabe, de repente está perdido. Ele começa assim. E vamos falar da mediunidade sobre as duas vertentes principais, que são os efeitos que ela produz. Então ele coloca assim, ela produz efeitos de natureza física e ela produz efeitos de natureza intelectual. Veja que daí você já começa
a entender melhor como é que ele trata o assunto. O que é efeito de natureza física, conforme Kardec tratou? Né? São aqueles que impressionam os sentidos humanos, porque nós temos, de todos que estão com os seus sentidos normais, né? Por exemplo, a audição, a visão, né? O tato, coisas dessa natureza que impressionam esses sentidos do ser humano nas suas relações. Então aparece um objeto, de repente, nesse ambiente que ninguém trouxe. Como tem lá, os irmãos derrubavam chuva de flores, ou vasos que movem, que a gente chama de fenômeno de transporte. Ou a materialização do espírito, que aparece, todo mundo vê com os olhos, não com a mente, com os olhos. Então isso é um fenômeno físico. Deslocamento do objeto aqui para lá, modificações em efeitos da matéria. Né? Então, os clássicos efeitos chamados físicos são ruídos, ou raps, que chamava, batidas sem uma causa física. Foi lá, o ruídos foi a primeira manifestação das irmãs Fox, né, dada lá em Hydesville, no condado lá em Nova York, em 1848, quando se inicia o chamado Advento Moderno Espiritualismo. Deslocamento de objetos, as mesas girantes movimentavam sem que tivesse alguém segurando e puxando a mesa, as pessoas tocavam a mesa, subia, movimentava, se via, que não tinha ninguém movimentando, não tinha uma ventosa na mão de ninguém para puxar a mesa assim por diante, não tinha mágica, tinha um fenômeno. Né? Materializações de espíritos, a escrita direta é um fenômeno de efeito físico. O que é a escrita direta? Pega-se um papel em branco, coloca esse papel dentro de um livro, né, ou embaixo dentro de uma gaveta, coloca em proteção, que ninguém mexa, fica fechado, não tem nenhum material, não tem tinta, nada que possa... E o material, esse papel pode vir, se tiver alguém com a mediunidade que propicie esse tipo de fenômeno, vir escrito. Tem algumas fotografias, se você for na internet e escrever lá, escrita direta ou pneumotografia, você vai encontrar textos e material dessa ordem. Outro é a chamada voz direta. A voz vinda não pela boca de ninguém, mas por uma corneta que você fazia de papelão, coisa parecida, saía uma voz ali como se fosse de um megafone. Não tinha ninguém, nem um aparelho, nem um alto-falante por trás, nada disso naquele tempo. Transportes de outros. Os efeitos de natureza intelectual, essa vertente, né, são aqueles que se aplicam às comunicações, que se processam usando recursos do intelecto do médium em graus diferenciados e que implicam não no uso dos sentidos normais, mas da cognição, da inteligência das pessoas que vão apreciar a comunicação. Por exemplo, uma escrita e uma fala. Eu que estou ouvindo, eu tenho que usar a inteligência, e que eu estou lendo, eu preciso usar da minha capacidade. Né? Então, o efeito intelectual ele não impressiona apenas a vista que estou vendo, ele precisa da minha cognição. Muitas são os efeitos intelectuais mais comuns são a psicografia e a psicofonia, a fala, a escrita e a fala. Né? Tanto na psicografia quanto na psicofonia, há a participação do intelecto do médium. Por exemplo, um espírito de grande cultura na área das ciências físicas que queira dar uma comunicação dessa natureza, ele vai preferir um médium que tenha esse cabedal, esse recurso, porque pode vir a ideia, pode chegar para o indivíduo e ele às vezes não sabe como transmitir isto para o papel ou através da fala. Então os espíritos utilizam desses recursos. Né? Dissemos que as comunicações de natureza intelectual, elas passam necessariamente pelo intelecto do médium, mas elas não são idênticas em todos os médios. Alguns médios são intuitivos, recebem a ideia, outros são inconscientes. Eles não sabem como é que falam, como é que escrevem, mas participam. Né? No ponto extremo estão os médios inconscientes, no ponto mais consciente estão os intuitivos. Né? Agora eu queria lembrar aos irmãos que mesmo em estado de inconsciência, o corpo que serve de instrumento para a comunicação é o corpo do médium, razão pela qual é ele o responsável para dar os comandos ao seu corpo mediante a influência do espírito. E ele é o responsável por todos os resultados, não dá para atribuir não, um resultado negativo cheio de problemas, foi o espírito que disse para mim fazer e eu fiz. Ele é responsável, por isso ele precisa estudar e atuar nesse sentido. Agora, alguns médios, sob efeitos de obsessor forte, eles perdem o controle, têm grandes dificuldades de atuar, por isso precisam de tratamento. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto. Hoje eu só vim falar
das vertentes básicas da mediunidade de efeitos físicos e intelectuais. Eu recomendo ao amigo telespectador que continue ligado no programa. Eu sempre digo que é uma excelente escolha televisiva. É um tempo útil que você está, nesse momento, dando à sua vida. Tchau. No Evangelho comentado de hoje, nós vamos tratar do capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. E nós sabemos que, como Daniel, inclusive no programa anterior, ele nos falara que as questões da quais foram formulada a doutrina espírita, ou elaborada a doutrina espírita, foram elaboradas essas questões por Allan Kardec. Perfeito, Daniel? Sim, sem dúvida. Agora, a pergunta que tem que se fazer agora, que eu acho que é fantástica, quem respondeu essas questões a Kardec? Pois é, diversos espíritos responderam a Hippolyte Léon Denis Rivail, o professor, À época. exatamente, que preferiu chamar-se Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Ele formulou, como você disse, cerca de 1.200 perguntas aos espíritos, muitos deles das mais diferentes categorias de espíritos vieram para responder. Mas há um deles, em especial, que se apresentou para responder aquelas questões mais profundas acerca das questões morais inerentes ao Espiritismo. Foi o Espírito de Verdade, né? Então, na verdade, foi uma pleiade de espíritos, né? Dentre eles se destacaram alguns conhecidos, né? Do vulgo popular e outros nem tanto e alguns absolutamente desconhecidos. Todos dando contributo para que o mundo espiritual se descortinasse, porque o codificador investigou o mundo espiritual. Esta foi, possivelmente, a mais notável tarefa de construção de uma filosofia de efeito moral, portanto, de caráter religioso e de aspecto científico, construída por uma pessoa, né? Então, o codificador, Allan Kardec, teve o trabalho de indagar o mundo espiritual, né? E, naturalmente, colheu do mundo espiritual as mais preciosas informações. Ele enfeixou esse trabalho e surgiu a codificação. Porque quem não conhece o Espiritismo, né, Daniel, faz uma leve confusão, porque eles acham que Allan Kardec é que formulou as questões e ele próprio respondera. Não. Ela não é da concepção de um psiquismo só, né? Não poderia uma construção tão extraordinária como é a doutrina espírita ter saído de um psiquismo de um homem exclusivamente. Então, o codificador teve o trabalho de indagar, de perguntar aos espíritos, e eles, sensibilizados, sob a batuta, sob a tutela, chamado Espírito de Verdade, responder. Mas então quer dizer que é o seguinte, que quem respondeu não foi um espírito só, Não. Foi aquele que se titulou Espírito de Verdade. Quem é Espírito de Verdade? Pois é. O Espiritismo revela isso, Daniel? Revela sim. Nós podemos entender Espírito de Verdade duas situações. Primeiro, esse conjunto, esse aspecto coletivo, né, não obstante organizado, de informações advindas do mundo espiritual. Então, o Espírito de Verdade pode ser esse elemento coletivo, onde inúmeros espíritos colaboraram com o processo da codificação espírita. Mas também podemos entender, e essa ideia ganha corpo, que o Espírito de Verdade é o próprio Jesus, é o próprio Cristo, que comandou ele próprio
um contingente, um volume grande de outros espíritos que nós Colaboradores, chamamos de Pleiade, né? E que em seu nome vieram falar as verdades morais que os homens precisavam ouvir e conhecer. Exatamente em conexão quando ele promete o Consolador ao seu tempo. Aquele Consolador que viria aclarar, ensinar, robustecer os seus ensinos definitivamente. Então ele próprio, com a sua tutela moral, estabelece que um conjunto de espíritos organizados se apresentassem ao codificador para revelar-lhes e à própria humanidade os ensinos relativamente às questões do mundo espiritual, e o codificador foi a fundo pesquisar, né? Ele era um pesquisador, ele era um cientista, dado o caráter sério e profundo e organizado, a fim de descobrir efetivamente como se organiza o chamado mundo da verdade, mundo espiritual. Agora, dessas questões que ele formulara e espírito de verdade respondera, é que foi elaborado o Livro dos Espíritos. Sim, exatamente. Essa é a obra angular, com cerca de 1019 questões, né, e outras subquestões. Essa é a obra fundamental, onde encerra todo o aspecto científico, filosófico e religioso da doutrina, e depois desdobra-se a obra O Livro dos Espíritos em 4 outras obras, aí especificando os ramos propostos pela Agora, doutrina. voltando, Daniel, um pouco ainda ao Livro dos Espíritos, todas as questões do Livro dos Espíritos, todas foram respondidas por Espírito de Verdade? Necessariamente todas não, mas todas elas submetidas ao crivo do Espírito de Verdade. Então, isto que é importante, né? Quando o coletivo espiritual, sob a orientação direta de Jesus, fala à humanidade, eles se organizam e se constituem e usam o codinome de Espírito de Verdade porque estavam incumbidos de transmitir a verdade à humanidade. Então, veja, parece uma situação emblemática, né? Essa denominação do Espírito de Verdade. Nós podemos dizer assim, foi Jesus quem ditou, quem orientou, quem determinou a vinda do Espiritismo ao planeta Terra. Ponto. Ou nós podemos dizer que uma pleiade de espíritos superiores ditaram e ajudaram o codificador a organizar. Não muda absolutamente A coordenação nada. de Jesus, ainda Sempre, assim mesmo. sempre. Né? É Ele quem ordena o momento certo de vir o Espiritismo, o Consolador por Ele prometido à Terra em 1857, como uma proposta do mundo espiritual ao materialismo nascente naqueles anos. Nós vemos que o Livro dos Espíritos, na sua elaboração, ele mostra qual é o modus operandi do espírito, certo? Certo. Quer dizer, desde a sua criação até a sua evolução. Perfeitamente. Agora, tem uma outra obra, que é a obra, para mim, perfeita do cunho moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeitamente. Fora ditado pelo Espírito de Verdade também? Veja, ali estão conteúdos organizados pelo codificador Allan Kardec, conteúdos ditados também pelos Espíritos, no sentido de aclarar ensinos de Jesus que ficaram ou poderiam ficar sem a compreensão quanto à profundeza daqueles ensinos. Então, eles vêm em auxílio à humanidade, né, aos seus irmãos encarnados, aclarar com as suas possibilidades acerca do entendimento de uma certa passagem, né? Então, na verdade é assim, o texto é o mesmo do Evangelho, né? O Evangelho conhecido dos 4 evangelistas. Contudo, o codificador insere conteúdos ditados e assinados por alguns espíritos.
Muitos deles conhecidos, como dissemos, outros o próprio Espírito de Verdade que preambula a obra notável chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Pois é, Daniel, isso nos deixa assim consolados. É verdade. Porque nós vemos que nós temos algo em mãos que realmente é um tratado para a nossa transformação moral. E muitas vezes ainda nós estamos esperando o próprio Cristo quando Ele nunca nos deixou. Sempre Ele esteve conosco. De fato. Sempre Ele esteve com a sua obra fantástica, maravilhosa, a nos dar cobertura, a nos dar guarida. Basta que nós possamos olhar para dentro de nós, olhar a vida, nós vamos ver que a mão de Jesus, através dos seus ensinamentos, sempre está a nos direcionar. É um convite que fica do Espiritismo para que todos vamos entender o Espiritismo como sendo a obra rediviva do Mestre Jesus. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Caros amigos e irmãos, nossa alegria em estarmos juntos, nosso abraço fraterno, amigo, nossas rogativas a Jesus por todos nós. Conversarmos sobre a estrutura da criatura humana, sobre os vícios, sobre as paixões, sobre a importância da religião, falávamos isso no nosso encontro passado. Hoje nós queremos nos deter nas viciações em si, né? Nas imperfeições graves, como assim poderíamos dizer, como definição, na disposição natural de praticarmos o mal, de cometermos ações contrárias à moral, ao bom costume, nas tendências e condutas prejudiciais ou censuráveis, que vêm aí os vícios morais, né? E os vícios no âmbito até mesmo da vida do cotidiano, que vai gerenciar ali do conhecido. Quando falamos em vícios, muitas pessoas já pensam, o fumo, o álcool, a drogadição são vícios também. Mas o vício moral, né? E há muitos vícios nessa questão. Nós podemos dizer que existe uma raiz muito grande do nosso egoísmo, que se constitui e deriva tantas outras situações em que o espírito se perde. Mas nós temos pontos muito fortes em que se tornam nossas viciações muito grandes e que nós vamos, quando descobrimos o ser que somos e vamos tomando consciência, ou seja, vamos tendo uma lucidez, vamos proporcionando, ao passar do nosso amadurecimento, do nosso contato, do nosso estudo, nós vamos tendo uma lucidez perante a vida, perante nós. E nós temos muitas coisas para ser vencidas. O egoísmo, né? Que no passado seria tão importante para a preservação da vida, ele vem de uma conjugação eu, a minha necessidade, o que é meu, né? Nesse sentido do interesse pessoal, e passa então para a era da fraternidade, para o pensamento do superconsciente ou o pensamento divino, que a conjugação passa a ter uma importância tão diferenciada, que é nós. Nós, Deus, a vida, a fraternidade, nós como irmãos, nós como essência, a nossa vida de relação, nossa necessidade de estarmos com o outro, a conjugação da família, nós, né? E essas imperfeições nós vamos tendo que então trabalhar, nós vamos tendo que ir dissipando de nós. E nos dizem os espíritos pelos estudos, inclusive abordando bem levemente a ciência, e aí nós convidamos você, caro amigo, cara amiga, para estar numa casa espírita se tem necessidade de aprofundamentos de conhecimento, né? O nosso programa aqui, Espiritismo em Palavras Simples, faz com que nós busquemos trazer o Espiritismo de uma forma compreensível, muito simples, sem abordarmos com profundidade a assuntos pertinentes à questão humana. Mas não quer dizer que o Espiritismo não tenha propriedade para abordar esses assuntos, muito pelo contrário. Nós temos inúmeras obras subsidiárias
que são as obras que vêm do mundo espiritual, sob a égide de Jesus, a fim de nos auxiliar a compreender a base, a essência, a nos compreender. E vai falar de inúmeras problemáticas que nós temos na linha da viciação, uma delas, por exemplo, o poder, né? As pessoas que lutam pelo poder, que brigam pelo poder e que, digamos assim, numa palavra popular, atropelam tudo e a todos em nome do poder. O dinheiro em si, o narcisismo, que é o interesse pura e exclusivamente pessoal, né? O gostar de mim mesmo, o meu ego falando mais alto, sem que eu me possibilite conjugar o outro nesta relação, nesta construção do bem. A própria sexualidade que vem do primarismo, quantas coisas, quantas viciações, quanto nós temos que entender essas viciações e quanto nós temos que mudar, a apreciar com uma visão holística, que quer dizer uma visão do todo, na essência. Eu, a vida, né? A essência, o meu caminhar para Deus, a minha experiência aqui e agora, as outras experiências que tive. E dentro dessas viciações, os Espíritos nos explicam que quanto mais nós repetimos um mau hábito, porque podemos ter hábitos salutares, né? Saudáveis, mas nós temos também maus hábitos. Por exemplo, nós podemos dizer, nós nos prometemos sermos pacientes, né? Digamos assim, nós dizemos, olha, eu sou uma pessoa assim muito, tenho uma reação muito brusca, muito violenta, eu não paro para pensar e a minha reação logo em direção a outro é de guerra, é de um mal-estar grande. Logo depois que eu tenho essa reação tão abrupta, eu me arrependo. Então, nós vamos vendo que nós desejamos conquistar a compaixão, a paciência, que são virtudes, né? A oposição dos vícios. E aí nós vemos que nós nos prometemos isso. E, de repente, por alguma situação que nos ocorre, pronto, já está à vista o homem velho. Não aquela criatura que nós desejamos ser, mas aquela criatura que ainda está em nós, gritando dentro de nós. Isso são hábitos, e a força do hábito de repetição faz com que os nossos arquivos, que o arquivo do pensamento espiritual, nós, em essência, vamos consultando aquilo que nós vamos tornando com mais força vibratória em nós. Porque nós somos energia. Hoje no corpo, o nosso corpo é uma energia condensada, mas nós somos vibrante, nós vibramos em direção a Deus, em direção ao universo. E esses maus hábitos, se nós não nos observarmos, se nós procurarmos não conhecer a nossa essência, para frearmos, para mudar a postura, para acharmos um mecanismo que diga, não, basta, você não precisa mais ser esta pessoa destrutiva com essa ação tão violenta. Você pode ser uma pessoa de construção do bem, pode pensar e ter uma ação fraternal, uma ação boa dentro da vida. Então, essa nossa essência, esse nosso hábito cria, a força do hábito cria vibrações mais constantes em que nós vamos vendo a nossa dificuldade. E aí a gente faz um contexto de construção dentro do entendimento do conhecimento e de repente estamos derrapando. Estamos por via do mesmo mal que nos causa a infelicitação. Estamos construindo o mal. E aí, o que fazer para mudarmos? Então, o Evangelho do Cristo, ele vem nos apresentando essa pedagogia. E a doutrina espírita vem nos dando subsídios de como fazer, qual é a nossa estrutura e como trabalharmos com ela. Continuamos no nosso próximo programa. Não esqueça de consultar no canal do YouTube Espiritismo em Palavras Simples. Muita paz. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem.
Estamos trabalhando, lançando reflexões a respeito da reencarnação. Esta ideia poderosa que posiciona a doutrina espírita como uma das ciências, religião ou filosofia, capaz de fato de transformar nossas vidas na medida em que nós, acreditando e entendendo esses mecanismos, possamos ser pessoas melhores, mais focadas em desfazer nossos erros, em arrepender destes mesmos erros e perdoando-nos a nós mesmos, temos mais condições de seguir adiante, de seguir em frente, sem medo, encarando os problemas de forma tranquila, de forma natural, de forma espontânea. Os aspectos de reencarnação que nós trabalhamos com um tom filosófico e um tom religioso nos quadros anteriores, agora queremos observar o seguinte: a você, educador, a você, professor, pai, mãe, e a você aplicando a você mesmo esses ensinamentos. Vamos entendendo a seguinte questão, que é muito comum que os amigos que nos rodeiam nos façam. Mas a ciência não prova a reencarnação. Há uma série de tecnologias novas e mesmo assim a ciência ainda não dá um parecer definitivo, taxativo a esse respeito. Outros dizem, a ciência nem sequer se interessa por esse assunto. Vamos corrigir essas informações. A segunda delas, a ciência não se interessa por esse assunto. Sim, se interessa muito. Há universidades espalhadas pelo mundo todo e dentre as americanas, que estão entre as principais do mundo, diversos centros de pesquisa e alguns deles especificamente para tratar deste assunto, dessas temáticas. É conhecido e célebre o professor Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, já desencarnado, e o professor Jim Tucker, que segue os passos do professor Ian Stevenson e continuam coletando, isso há décadas, uma centena ou várias centenas de casos que são sugestivos de reencarnação, como dizem os próprios cientistas. O trabalho deste professor em particular foi tão importante em nome da ciência que um dos jornais mais conceituados do mundo, o Washington Post, um dos seus editores, o Tom Schroeder, escreveu um livro, Almas Antigas, onde ele acompanha Ian Stevenson por um tempo, pesquisando quase que conjuntamente os casos e faz um relato praticamente emocionado, imparcial, isento, mas isso não quer dizer que não tenha sua dose de emoção, onde ele concorda com os argumentos dados por este cientista, que na verdade representa um grupo de cientistas que saem pelo mundo pesquisando estes casos. Pessoas que têm, desde jovens, lembranças muito específicas e não sabem de onde vêm as lembranças. E ao se analisar, se pesquisar essas lembranças, desconsideram alternativas que a parapsicologia tentaria explicar, desconsideram alternativas que algumas religiões tentariam mais grosseiramente explicar, e vão para a explicação científica, atestando eles, em todos esses casos, que a ciência diz, é provável que a tese que mais explica este ou aquele e essas centenas de casos seja, de fato, a reencarnação. Dr. Brian Weiss, ou Weiss, com diversos livros americanos vendidos mundo afora nas terapias de regressão de memória, uma outra vertente que faz chegar também aos estudos científicos da reencarnação, reitero que esses personagens todos esses cientistas, e muitos aqui não serão nominados, evidentemente, apenas para nós refletirmos, pesquisam seriamente e eles próprios são imparciais em relação a esta crença e determinam no final dos seus estudos que a hipótese científica que mais explica esta série quase interminável de casos seja exatamente a reencarnação. Então, sim, a ciência, via psicologia, via a ciência acadêmica de pesquisa laboratorial, a ciência de campo da coleta de informações das pessoas, a checagem, a investigação das histórias emanadas dessas pessoas, checagem documental, por fotos, por registros, atestam de parte destes cientistas, portanto, uma boa parte da ciência já tem esta ideia já consagrada em seus anais. A pouco e pouco, a sociedade irá aprendendo com essa questão e verá que é uma palavra consoladora. A reencarnação, a ideia da reencarnação consola porque nos ensina um mundo muito mais justo. E a ciência tem dado suas contribuições
A cada dia que passa, novas histórias, novos livros são lançados nessa seara e nós utilizamos isso como educadores espíritas para também exemplificar esses assuntos todos. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Em minhas mãos está a Revista Espírita, editada e publicada por Allan Kardec. Esta contém todos os 12 volumes de 1862. No volume de junho de 1862, Kardec publica uma carta que recebeu de uma médium que recebera uma mensagem de um espírito muito especial. Esta mensagem desse espírito relata o momento em que o grande pintor inglês Jean August Dominic Inglis pinta a sua tela intitulada Menino Jesus entre os Doutores. E o espírito relata, através da médium, como foi, a partir do plano espiritual, essa pintura, esta obra de Ingres. Esse espírito que relata, ele estava acompanhando o processo da pintura deste quadro, Menino Jesus entre os Doutores. E ele acompanhando o plano espiritual, este espírito foi instrutor das primeiras pinceladas para Ingres, foi professor de Ingres, quando Ingres tinha 17 anos. Quando Ingres está fazendo esta tela, ele está com 83 anos. Portanto, seu instrutor já estava no plano espiritual e acompanha esta pintura. E ele narra de forma lindíssima, poética, a beleza do olhar que ele teve a partir do plano espiritual para a realização da obra. Diz, eu vou ler um trechinho bem pequenininho, diz o espírito, através da médium: essa obra do homem revela mais que o gênio. Aí se vê brilhar aquela luz que Deus dá às almas para as esclarecer e as conduzir às regiões celestes. Ou seja, o auxílio que Deus vai oferecendo ao homem para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Então, é isto que diz o Espírito ao perceber a beleza da ocorrência da pintura dessa obra. E relata com detalhes poéticos até como foi a beleza da inspiração para a produção desta obra. Encaminha-se essa carta a Allan Kardec lê a carta na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris e depois publica na Revista Espírita, que acabei de citar, junho de 1862. Mas nenhum dos membros da sociedade, ninguém tinha conhecimento deste quadro, desta obra de Ingres, que já estava ele com 83 anos. Ninguém tinha conhecimento. Allan Kardec chegou a pensar por um instante que esta mensagem fosse uma mistificação, algum espírito perturbador brincando, fazendo graça, vamos colocar assim, com a médium. Mas eis que o marido da médium resolve visitar Ingres. E quando entra no seu ateliê, encontra de cara, de frente com a obra citada pelo Espírito, que era desconhecida do público em geral, ninguém sabia da pintura dessa obra. Um quadro maravilhoso que você pode encontrar, inclusive na internet, está lá disponível, para você olhar a beleza do quadro, a riqueza de detalhes deste que foi denominado Encontro do Menino Jesus com os Doutores. Ali tem detalhes os mais variados. Eu não terei tempo de entrar e contar a vocês todos os detalhes. Procure na internet Ingres, Menino Jesus entre os Doutores, de Ingres, e você vai encontrar o quadro, vai encontrar o texto da Revista Espírita do qual estou me referindo. Mas mais uma coisa interessante, o público não conhecia o quadro porque tinha acabado de ser pintado. E conversando o marido da médium com o pintor, ele diz que não sabe como aquele quadro surgiu. Porque ele, inclusive, o começou de uma maneira totalmente inusitada. Ele começou pela arquitetura, que não era comum, não o fazia nas suas obras. E depois, diz o autor, como que
Os personagens do quadro foram surgindo na ponta do seu pincel sem que ele tivesse consciência plena do que estava fazendo. Vem de encontro à mensagem do Espírito. O quadro já estava pronto e foi inspirado pelas alturas, pelos bons espíritos, para que ele assim o surgisse com a qualidade e os detalhes que surgiu. Menino Jesus de Ingres é um quadro belíssimo que vale a pena ser olhado e lido. Junto ao olhar o quadro, leia a mensagem. Fica a sugestão, leia é meio imperativo, fica a sugestão de leitura, de olhar o quadro e ler a mensagem do Espírito que está na Revista Espírita de junho de 1862. Está junto com o quadro quando você procura e baixa na internet, encontra na internet e você encontrará o texto. Aqui cabe-nos pensar um pouquinho. Houve uma inspiração divina, de planos elevados para a pintura deste quadro. A inspiração só existe para grandes tarefas? Será que o plano espiritual, será que a divindade, será que os nossos anjos da guarda só nos inspiram para grandes tarefas? Ou eles estão conosco a nos inspirar permanentemente no nosso dia a dia? Em todas as nossas ações, alguns chamam de anjos da guarda, nós chamamos de espíritos protetores, de espíritos familiares. Nós temos uma cadeia de espíritos de alto nível nos auxiliando. Aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que estão um pouquinho mais elevados e coordenam diversos espíritos protetores de diversas pessoas. Temos uma hierarquia de espíritos a nos auxiliar em nome de Deus. E por que precisamos deste auxílio permanente? Porque somos crianças espirituais. E crianças precisam ser cuidadas e conduzidas. Portanto, nós somos coautores com Deus na sua obra, porque participamos da sua obra. Mas a nossa participação ainda é de crianças, como os nossos filhos participam na nossa casa de pequenos cuidados, de pequenos arranjos, de pequenas limpezas e coisas desse gênero. Não fazem grandes tarefas. Então precisamos ser cuidados, e o somos, cuidados permanentemente, diuturnamente, pelos bons espíritos, pela misericórdia divina, Deus que é Pai, como nos disse Jesus, e Pai cuida de seus filhos, oferece os recursos para o seu desenvolvimento. A inspiração dos bons espíritos, que nós espíritos chamamos de bons espíritos, outros chamam de anjo protetor, anjo da guarda, o nome pouco importa. Seres mais evoluídos que nós, traduzindo em outras palavras, que nos auxiliam diuturnamente, mas não interferem e não nos determinam nada, nos intuem, nos inspiram. Nós damos ouvidos ou não. A responsabilidade de dar ouvidos é nossa. Nós damos ouvidos às boas inspirações? Nós ouvimos aqueles espíritos protetores que estão ali para nos auxiliar pela bondade divina, cuidando de seus filhos? Ou não damos ouvidos? Na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos se estes nos influenciam. E os espíritos respondem que sim, de uma maneira tão forte que, via de regras, eles nos conduzem. Mas aí nós temos dois tipos de espíritos a nos influenciar. Os bons espíritos que querem nos levar como protetores para o bom caminho, para que cumpramos as nossas tarefas, para que nos desenvolvamos, aprendamos as lições necessárias, mas também temos os espíritos equivocados. Brincalhões, como nós temos pessoas encarnadas que são brincalhonas e se divertem às custas dos outros, temos aí, hoje em dia, se fala muito em bullying, temos os inimigos de outras encarnações que querem ver, em palavras bem populares, a nossa caveira. A observação popular nos traz algumas questões do tipo o anjinho de um lado e o diabinho do outro. É simbólico. Então nós temos esta influenciação, é que os espíritos nos mostram. A quem nós damos ouvidos? Damos ouvido ao de tridente e de rabo, ou damos ouvido àquele de asa, simbólico, é claro. Tudo isso é figurativo, é simbólico. A quem nós damos ouvido? As boas inspirações estão à nossa disposição o tempo todo. Precisamos ouvir e agir com o nosso livre-arbítrio, mas escutando o nosso coração. É o sentimento que deve estar envolvido em nossas vidas e nossas ações para darmos ouvido
aos bons espíritos e nos afastarmos daqueles que querem nos perturbar. Dar ouvido àqueles que nos inspiram ou dar ouvido aos obsessores? A escolha é nossa, a responsabilidade também. Inspiração não falta, é preciso ouvir. Escutar o coração está à nossa disposição. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples e agora, para atingir um público maior, está disponível no YouTube. As nossas programações, as nossas gravações estão disponíveis no YouTube. O nosso irmão José Melo Claro Novaes nos fez duas perguntas. Nós vamos responder uma hoje e, em outra oportunidade, a pergunta final. Ele nos indaga como é que a doutrina espírita pode explicar tantos crimes, tantos dramas, tanta violência, como nós estamos vendo diariamente na mídia. E ele então nos pergunta, possivelmente com um ar de certa tristeza: Deus nos abandonou? E nós respondemos com plena convicção, ô José Melo, Deus nunca nos abandonou, tanto que nos deu o Evangelho. Agora, o Evangelho foi jogado na prateleira do esquecimento, coberto pela poeira da ignorância, da maldade, da insensibilidade humana. Mas o Evangelho está aí há 2000 anos como salvaguarda dos nossos interesses espirituais. Jesus nos deu a doutrina espírita, que é a síntese mais preciosa das leis de Deus. O que é que nós precisamos mais para entender a vida como ela se desdobra? A doutrina espírita nos convenceu de que Deus existe, que a sua justiça é perfeita, que a reencarnação explica todas as grandes questões, os enigmas humanos. E nós recusamos, José Melo. Nós deixamos para trás essas verdades. Nós fizemos a opção de Mamon. O que poderia acontecer pelo livre-arbítrio que se manifesta em nós, que é a força que Deus nos dá para seguir caminhos próprios. Nós fizemos a opção dos erros, dos enganos, nos tornamos mendigos de luz. Ou seja, nós somos ainda hoje, grande parte da humanidade, como aquele índio que está pedindo esmola na beira de uma estrada, sentado numa barra de ouro.